pessoal, bem-vindos a mais um resumo das escolas literárias no Brasil. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as vozes literárias dos períodos. Como no vídeo anterior falamos de como surgiu a escola literária do modernismo no Brasil, vamos só retomar alguns aspectos para começar nosso estudo sobre as principais vozes desse período. Como vocês já sabem, essa fase teve 3 períodos, sendo o primeiro deles chamado de fase heróica, ocorreu de 1922 a 1930, tendo sua origem na Semana da Arte Moderna, na qual houve a renovação artística e a quebra dos padrões artísticos impostos pelo estrangeiro. Os principais autores desse período são Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira, atuando predominantemente na poesia. E hoje, em particular, vamos falar de nosso querido Manuel Bandeira. Antes da Semana de 22, em 1917, vários autores tiveram obras publicadas que foram consideradas futuristas, inclusive Manuel Bandeira, com Cinza das Horas. E a partir daí, nos anos subsequentes, os primeiros modernistas desencadearam a Semana da Arte Moderna, ou seja, esse processo foi muito antes de 1922, ele se originou muito tempo antes. O nosso autor em questão não participou diretamente da Semana de 22 pelos problemas de saúde que ele obtinha, eu vou falar um pouquinho mais disso no final do vídeo. Porém, na segunda noite da Semana de 22, claro, o poema Os Sapos, do Bandeira, foi declamado por Ronald Carvalho, um poema que satiriza a preocupação com as rimas, saindo do gramatiquês habitual, porque o Bandeira ele defendia o uso de versos livres, com as palavras mais cotidianas, sem aquelas palavras difíceis que a gente aprende em gramática e tudo mais. Podemos observar uma parte disso no poema Poética, nos trechos 5 a 10. Ele diz assim: abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sínteses de excepção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Dá pra ver que ele satiriza bastante a questão da fala mais difícil, assim, que a gente usa nas partes literárias mesmo, como nas outras fases, outras escolas literárias. O estilo literário de Manuel Bandeira, ele foi mesclado, porque ele se iniciou com características parnasianas e simbolistas, né? O famoso estilo clássico que todo mundo conhece das poesias. Ele terminou como sendo modernista mesmo, tendo a liberdade de criação, a predominância dos versos livres e a aproximação entre a fala e a escrita, porque esse momento da história se rompeu entre o clássico e a parte mais cotidiana, a fala mais coloquial dentro da escrita, né? Mas agora falando só um pouquinho do autor, ele fez muitas obras, claro, mas dentre as obras dele destacam-se 3 desse período: Cinzas das Horas, Carnaval e Libertinagem. Cinzas das Horas é bastante relacionado com o pessoal do autor, como eu disse, e porque na época ele enfrentava uma tuberculose e foi a primeira obra dele. Já a obra Carnaval, ela se destaca porque dentro desse livro se encontra o poema Os Sapos, que eu falei anteriormente, que foi aquele que foi declamado na Semana de 22 por Ronald Carvalho e que tem a sua característica de sátira sobre a parte do clássico que realmente remete a essa época modernista. E por último, e mais importante ainda, temos a obra Libertinagem, que é considerada 100% modernista, porque ela é cheia de versos livres e de expressões cotidianas. O nosso autor em questão nasceu em 1886, em Recife, mas ele veio para São Paulo, porque esse momento modernista, como eu falei no vídeo anterior, ele é mais centrado na região de São Paulo, ele nasceu por aqui. Ele viveu até 1968, terminando a sua vida com 82 aninhos. Teve muitas obras publicadas e, por fim, né,
pra gente enaltecer esse grande poeta, que aliás, além de poeta, era crítico literário, crítico de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Inclusive, ele traduziu uma das obras de Shakespeare. Depois vocês dão uma pesquisada, porque é muito incrível o que ele fez dentro da sua época, é surreal. Esses autores de época são indescritíveis. Eu vou deixar aqui uma pequena parte da estrofe do poema, né, que foi dos sapos, que foi bem icônico na Semana da Arte Moderna, porque todo mundo ficou eufórico, porque eu não sei te dizer, vocês vão ouvir, quem sabe vocês também fiquem eufóricos assim como eu fiquei. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, em roubo que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. E em uma das matérias que eu li, tá escrito, né, que a declamação desse poema foi uma grande euforia no teatro, porque todo mundo tava recitando junto essa parte. Não, não foi, não foi. Então, eu deixo aqui uma estrofe, uma pequena parte do que foi Manuel Bandeira, que foi um autor, como eu disse, indescritível, além de autor várias outras coisas, e que sua história é bem legal, gente. Ele tinha uma saúde bem frágil, é que eu não falei aqui no vídeo, porque eu preferi me centralizar nas escolas literárias e no estilo do autor. Mas ele tinha essa tuberculose que eu falei, tanto que se vocês forem ler, desculpa, Cinzas das Horas, vocês vão ver que isso é uma leitura bastante angustiante, bastante sombria mesmo. E, bom, eu deixo aqui pra vocês minha total admiração por esse autor. E não esqueçam que na semana que vem a gente vai ver sobre os outros autores, Oswaldo de Andrade e o autor Mário de Andrade. E vamos, depois disso, passar por um outro período da história, que foi antes da primeira fase modernista, que aí eu vou falar pra vocês só depois que a gente terminar os autores, as vozes literárias. E quem sabe a gente dá uma passada ali pela arte, porque como a Semana da Arte Moderna não teve apenas autores literários, também teve artistas, como Lázaro Segall, Darcila do Amaral, a gente pode ver algumas dessas obras, eu posso mostrar em vídeo para vocês, algumas partes, porque é sempre bom enaltecer o trabalho de outros artistas, ainda mais artistas da mesma época. Bom, eu deixo aqui para vocês meu enorme beijo. Esse foi um pequeno resumo só do que foi Manuel Bandeira. Eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre ele, sobre a vida dele. É indescritível, como eu já falei muitas vezes. E eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo. E lembre-se, fiquem em casa, todo mundo consciente e usando máscara, viu? Não esqueçam o álcool em gel.